noite, corujinhas e corujinhos, pessoas queridas do meu coração. Estamos aqui para mais uma live com o pessoal do Corujal. Meu nome é Beatriz Amato, eu sou estudante do curso de Pedagogia, estou no 7º semestre no campus Bragança Paulista da Universidade de São Francisco. Hoje nós teremos uma convidada super especial que eu gosto muito, que é a Simone. A Simone chegou a estudar um pouquinho com a gente e hoje nós vamos falar sobre a pedagogia Soka. Bom, a pedagogia Soka, para dar um resuminho bem resumido, porque a Simone vai conversar com a gente sobre isso, ela tem a seguinte ideia de que o estudante precisa ser feliz enquanto estuda e estabelece 3 diretrizes: ser forte, ser correto e crescer livremente. Semana passada nós conversamos com a Paula Alessandra, tivemos a oportunidade também de falar com a Priscila, estudante do campus Itatiba. E na sexta-feira eu e a Milena tivemos uma conversa super descontraída sobre nossos TCCs e sobre a vida mesmo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma educação, uma linha da pedagogia que a gente não conhece e que a gente dificilmente vai ver na faculdade, principalmente nós que estamos nos formando. Quando eu estava no 1º semestre, eu, a Milena e uma colega nossa, Rafaela, nós fizemos um trabalho sobre a Universidade Soka. Não sei porque a gente não falou da pedagogia, né? E o que mais me chamou a atenção é que o campus da universidade, que fica no estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos, tem um espaço que ele é para oração. Então ele acolhe todas as religiões. É muito interessante. É uma coisa que foge um pouco do que a gente conhece, não é muito falado. Realmente eu vim a conhecer por conta da Simone e da Milena. E já ela vai estar aqui para conversar com a gente. Eu vou pegar aqui rapidinho o nosso Instagram para eu poder ir lendo os comentários. Simone? Só rapidinho que eu estou tentando conectar aqui com o nosso Stories para ver os comentários, ver quem está com a gente, para poder acompanhar. Simone? Oi, tudo bem? Tudo bem, Bia? Saudade. Ai, nem fale. Só assim, né? Mas pelo menos a gente vai bater um papo super, super bacana. Eu estou muito ansiosa para essa conversa. Vamos lá. Sim, se apresenta para o pessoal, por favor. Vamos lá. Bom, eu sou professora Simone, né? Dou aula de língua portuguesa, Simone. Eu sou péssima para me apresentar, você não tem ideia. Sou professora de língua portuguesa, já tem um tempinho. E eu conheço, né, falando aí sobre essa pedagogia, essa, né, educação Soka, eu conheço essa educação já tem um tempo, né, já tem quase 20 anos que eu conheço. E aí, então, como professora, né, enquanto professora, eu sempre procuro colocar ela na minha didática, e até então vem dando certo. Eu dou aula de língua portuguesa desde 2014. Já enfrentei, um pouquinho só. Já enfrentei algumas barreiras aí e posso assegurar que a educação Soka, ela surpreende realmente. Não sou uma estudiosa, não sou uma pesquisadora ainda da educação Soka, né? Como eu disse, ainda pretendo, mas sou uma curiosa, uma apaixonada por essa educação. Que legal. Ô, Si, mas conta pra gente, o que é a pedagogia Soka? Na verdade, a educação Soka, ela
tem o embasamento na dignidade da vida, né? Então, ele olha o indivíduo como um indivíduo. Então, essa educação tem um olhar diferenciado, como que eu posso te falar aqui? Referente ao ser humano, né? Então, ele coloca, é uma educação humanista, né? Ele tem a base dessa educação, a coragem, a sabedoria, né? E o bom senso. Então, dentro dessas três palavrinhas, dessas três atitudes, é que acaba aí gerando toda a educação soca que a gente vem falando da educação humanística. Legal, sim. Mas explica pra gente um pouquinho mais, assim, o que seria essa educação humanista? Ela olha para o indivíduo, mas como nós, né, que estamos nos formando, ou você que dá aula numa sala de aula tradicional, como que essa pedagogia ela pode ser aplicada e ela pode ser vista? Então, vamos lá. Falar da educação soca, a gente precisa um pouquinho entender o seu idealizador, precisa conhecer um pouquinho quem idealizou, né? O nome dessa pessoa, desse pensador, desse filósofo, desse educador, né, desse humanista, pacifista, é Daisaku Ikeda, né? Ele nasceu em 2 de janeiro de 1928 e com apenas 19 anos, desculpa, com apenas 24 anos, ele se viu à frente da presidência de uma organização enorme. Então, a gente precisa entender que nessa época, relembrar um pouquinho que nessa época é a época do pós-guerra, né? E, sendo assim, o Japão, né, lá, que vou falando da educação soca, esqueci de comentar isso, que ela veio do Japão para cá, né? Aliás, em algumas outras partes do mundo também. E nesse pós-guerra lá no Japão, houve-se então a necessidade, alguém levantou, né, e disse o seguinte: a gente precisa de uma posição, de um movimento, vamos pensar assim, que mude o interior, não somente a política e a economia, mas que olhasse dentro também do ser humano. E aí surgiu, então, a primeira vez o termo revolução humana. Legal. Então, a revolução humana não tem origem na organização, que aí a gente vai entrar numa questão religiosa, eu queria evitar. Né? Então, assim, não né? Melhor, né? Então, Legal. assim, legal, né? Então, o termo revolução humana não teve origem dentro da organização que né, no caso aí teve aí depois, futuramente, a educação soca. Mas ela foi trabalhada dentro desse movimento, dessa organização. Um outro detalhe, soca significa criação de valores. Então, essa palavra estranha, né? Essa palavra, nossa, é soca? Não, é soca. Né? Então, educação soca, educação de criação de valores. Então, aí a gente precisava realmente ir lá naquele contexto, né, do pós-guerra e ver o Japão totalmente devastado, e alguém se levantou e disse: a gente precisa olhar o ser humano, a gente precisa ver o indivíduo, e aí então começou a ter toda essa revolução humana como base educacional. Sim. Sim, tá sem som. Tá sem som? Oi? Pronto. Foi. Voltou? Voltou. Perdeu alguma coisa? Quer que eu repita? Não, acho que não. A gente parou na Revolução Humana. Isso, Revolução Humana. Legal. Só um comentário. Eu estudo muito a pedagogia Waldorf. E ela nasceu em 1919, também nesse período pós-guerra, né? E é uma coisa bem semelhante, porém foi lá na Europa. Então a gente vê como os movimentos, né, sobre o olhar para o ser humano, eles
anos, né, para isso começar de fato a criar uma raiz forte, crescer. Mas aí eu queria saber, assim, voltando só para a nossa educação soca. Como que a gente está hoje em relação a isso? Eu vi que aqui no Brasil é a única escola da América que tem. Isso mesmo. Tá? O Colégio Soca do Brasil, ela existe hoje 2 unidades, e as 2 unidades ficam em São Paulo, na Vila Mariana. Sim. E fora do Brasil e do Japão, existem apenas mais 6 unidades, mais 6 países que têm essa educação. Tá? Isso a gente está falando de uma educação básica, né? Que abrange aí desde o maternal até o ensino médio. Quando a gente passa para o ensino superior, nós só temos nos Estados Unidos, né, no Arizona, a Universidade Soka, e a Universidade Soka em Tóquio. E aí a gente, neste caso, dá de curso universitário apenas esses 2 lugares. E no Brasil nós temos 2 unidades, uma unidade maternal e ensino infantil, e a segunda unidade que abrange até o ensino médio. E deixa eu te perguntar, como que essa educação entende o desenvolvimento da criança? Então, quando a gente pensa que a educação Soka é voltada para o indivíduo, né, a gente precisa imediatamente ver que precisamos respeitar a criança. Então, o desenvolvimento da criança é totalmente respeitado de acordo... Eu não vou falar de acordo com o tempo dela, porque dá a impressão de que ela vai aprender a hora que ela quer, né? Como tem, assim, algumas outras linhas de ensinamento. Não é bem assim. Mas, realmente, ouvir a criança. A criança precisa ser ouvida. É nesse sentido. Né? Então, assim, com essa base, eu já tive algumas experiências em salas de aula. Não dou aula para ensino infantil, né? Eu sou professora de Fundi 2, né? Fundamental 2 e ensino médio. E mesmo assim, eu tive muitas experiências em salas de aula que me agradaram bastante, simplesmente na questão de você respeitar o aluno. Ai, conta pra gente algumas experiências que mais te marcaram. Ou as que você quiser compartilhar. Posso compartilhar, sim. Teve um caso que me chamou muita atenção. Em 2016, eu assumi 4 salas de 9º ano, numa escola municipal, aqui em Extrema. E eu peguei já no meio do ano, no meio do ano letivo. E o que nós tínhamos, eu costumo dizer, de forma bem sarcástica, que não existe pior lugar na escola do que a sala dos professores. Me matem depois. Eu vou tirar, depois dessa revelação, eu vou tirar o meu Instagram do ar por 24 horas. Por que que eu falo isso? Porque quando eu assumi essas turmas, eram 4 turmas de ensino fundamental, 9º ano, tinha um aluno, um determinado aluno que era massacrado por todos os professores. E como eu não conhecia, massacrado assim, no sentido de rotular ele. Não, ele não vai passar de ano, ele não vai aprender nada, é que dele não tem jeito, né? Aquelas coisas que a gente tem ideia como que funciona. E aí, eu fiquei meio apreensiva também, fiquei bem receosa com ele. Falei assim, nossa, se 10 professores estão falando isso, imaginem, né, o que ele não vai fazer comigo, que sou novata, na sala, né? Naquela sala. Eu confesso que eu coloquei para fora 2 vezes. Eu deixei, falei assim, não está certo, coloquei para fora, pedi por uma segunda vez para ele se retirar novamente da minha aula, que ele estava atrapalhando. E na terceira vez, eu falei assim, espera um pouquinho, algo de errado não está certo, né? Não é assim que vai funcionar. Pensei desta forma e coloquei em prática
a educação soca mais uma vez. Eu pedi para ele se retirar, sim, da minha aula. Aí ele olhou para mim e disse o seguinte: você vai me mandar para a diretoria de novo? Eu, não vou te mandar para a diretoria. Eu vou pedir para que você me aguarde no refeitório, que eu vou lá conversar com você daqui a pouquinho. Deixei a sala fazendo algumas atividades e fui lá conversar com ele. Na época, né, naquela época, ele tinha 15 anos. E aí a gente sentou, eu sentei de frente com ele, né? E nós vamos conversar francamente. Ele não conseguia olhar para mim. Ele não conseguia olhar no meu olho. Então, a todo momento eu falava, olha para mim. Ele tinha 15 anos. E eu, todo momento, olha para mim. Eu gosto de conversar olhando para mim, olhando nos olhos. E ele, não vou olhar para você. Não, você vai olhar, olha para mim. E aí, naquele momento, eu senti a necessidade de contar a minha vida para ele. A minha experiência de vida. E naquele momento, ele começou a chorar. Ele começou a chorar ali. Aí eu parei e falei, o que aconteceu? Né? Ele, a minha vida não é diferente. Aquele momento eu, opa, peraí, você quer falar um pouco mais? Ele tinha 15 anos, a mãe desempregada, o padrasto desempregado, ele tinha mais 3 irmãos pequenos. Ele trabalhava, ele estudava de manhã, saía meio-dia da escola. Ele ia trabalhar em um supermercado da região, ficava até 10 horas da noite trabalhando, com 15 anos. E voltava para casa cansado. No dia seguinte, ele não tinha pique para ir de ir para a escola, totalmente, né, concentrado na educação que ele iria receber. E, resumo, ele trabalhava para pagar o aluguel da casa e sustentar a família inteira nas costas dele, com 15 anos. Então, os outros professores não sabiam disso. Então, é um dos casos que mais me chamou a atenção, porque a partir daquele momento que eu dividi com ele a minha experiência de vida, e eu falo, Bia, que eu não tenho vergonha nenhuma quando há uma ocasião na sala de aula, eu falo, converso abertamente com os meus alunos de tudo que eu já passei. Lógico que quando há necessidade para isso, quando calha alguma situação, e daquele dia em diante, ele melhorou a postura, melhorou a nota, e no último dia de aula ele veio me dar um abraço sincero. Aí ele falou, ele veio atrás de mim. Eu passei na sala me despedindo, porque já era a formatura deles. Ele veio atrás de mim, dona, né? Porque aqui tem mania de chamar o professor de dona. Dona, espero que eu possa falar com você. Eu, sim, pode falar. Eu quero te dar um abraço. E aí eu só olhei para ele e falei assim, é sincero? Aí eu vi que o olho dele ficou cheio de lágrimas também. Ele é sincero, porque você foi a única que acreditou em mim. Aqui eu desmoronei. Sério mesmo. Eu desmoronei. Mas assim, esse é um dos fatos, uma situação que me marcou muito dentro desse conceito, né, que nós estamos conversando, que é a educação soca, que é olhar o indivíduo, né? Mas eu tenho outras situações, outras. Eu tenho alunos que até hoje, ex-alunos até hoje me mandam alguma mensagem falando, nossa, olha, Simone, estou terminando a faculdade de pedagogia graças a você, graças ao seu incentivo, porque não se viam na situação de conseguir fazer alguma coisa naquele momento, entendeu? E eu sempre falei para eles, só se você realmente não quiser. Então, porque na verdade depende do ser também, né? A educação soca, ela visa o ser humano, mas precisa compreender que também precisa buscar. O ser que está ali, o indivíduo, ele também precisa buscar, ele também precisa correr atrás dos seus sonhos, alimentar os seus sonhos a todo momento, e é por isso que tem o tripé da educação soca: esperança, coragem e bom senso. Né? Então, sempre nessas 3 palavrinhas. É isso. Estou emocionada. Ao longo dessa história, eu fico emocionada. Eu também fiquei aqui emocionada. Mas isso é uma coisa, assim, que até numa dessas aulas online,
que a gente teve. Alguém perguntou alguma coisa pro professor e aí eu falei, "Não, a primeira coisa que você tem que fazer, tipo, né, me meti assim, falei, é ouvir o aluno. A gente não ouve. A gente acha que a gente tem só que passar, só que mediar o conhecimento. E não, a gente não vê a criatura que está na nossa frente, né? A gente vê já assim quadrada e eu não sei, para mim assim é fundamental o escutar, o respeitar, né? Assim, Sim, são pequenos detalhes que fazem a diferença na educação soca, né? A gente está falando aqui de uma forma, lembrando de uma forma superficial, porque infelizmente essa educação ainda não é para todos. Vamos pensar, assim como a Waldorf, que é maravilhosa, também não é para todos, né? Que eu conheço um pouquinho também, teoricamente falando, eu conheço, vi bastante. E é assim, quando a gente fala de educação, né, primeiramente, a gente não deve ficar preso àquela questão de conteúdo, né? Eu sou professor, você é aluno, eu estou te ensinando. Eu acho que educação, a palavra educação, ela é muito mais ampla, né? Eu vejo dessa forma, né? Que ela é dentro de casa, na sociedade, a sua postura, além das paredes escolares, além da sala de aula. Então, quando você tem esse conceito em mente, você atende um aluno na rua. Você não vive somente na sala de aula, né? Claro que tudo tem limites, a gente tem que lembrar também que, né, tem que ter todo um consenso aí. Mas você se tomando preocupa café com da manhã isso. na padaria e chegou dona. Ah, eu adoro. A Milena, inclusive a minha filha, uma vez me disse o seguinte: mãe, eu não saio mais com você. Todo lado, hein? É sério. Ela falou isso, ela me disse isso numa festa aqui que tem no município. Por quê? Como é que ela mesmo disse? Como é que você falou? Dava 10 passos e parava. Dava 10 passos e parava. 10 passos e parava. Então ela disse: mãe, eu não saio mais com você. Porque de fato você quer agarrar todo mundo aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na Vamos lá. escola Soca mesmo, eles seguem livro, apostila, é um material padrão, assim, de compra de editora. Como que é? Você sabe dizer pra gente? Bom, eles têm sim um material a ser seguido. Esse material, ele. Porque assim, primeiro que a gente tem que pensar que é uma educação globalizada. Globalizada, né? Então, eles têm sim um material a ser seguido, um conteúdo. A escola, a educação soca, pelo menos aqui no Brasil, ela é uma educação conteudista, tá? Então, primeira coisa aí que talvez pese um pouquinho de entender, ela é conteudista. Então, ela tem sim um material a ser seguido, tem todo um parâmetro para ser seguido nesse sentido, porém, existe um lema que é muito forte dentro da escola: seja feliz enquanto estuda. Então, ao mesmo tempo que você tem todo esse conteúdo, né, para absorver, para aprender, ela também pede para que você pare e fale: não, deixa eu sorrir ao mesmo tempo, deixa eu ser feliz ao mesmo tempo que eu estou absorvendo conhecimento. Então, é esse lema que eles trabalham. Então, não é somente, e outra, eles não ficam presos somente a materiais, né? Materiais didáticos. Eles têm aulas de nutrição, aulas de natação, aulas de balé, aulas de, enfim, que a gente entra aqui na nossa linguagem como diversificada, né? E lá para eles não é uma diversificada, é currículo. É currículo. Então Por que faz que é parte currículo? do currículo da escola, por exemplo, a natação, o balé, a nutrição. Exato. Essas atividades que a gente entende como extracurriculares, para eles faz parte do conteúdo. Por quê? Porque ajuda a moldar o caráter, porque ajuda a moldar a personalidade.
Nossa, que demais isso! Limpeza Um de time de casa, enfim. basquete. Não, é sério, né? A gente tem é, afazeres domésticos. Ajuda a moldar o caráter, Ah, isso eu acredito mesmo nessas coisas, sabe? né? Então, são essas questões que eles acabam englobando aí na educação. Muito bacana. Nossa, eu vou ser sincera, eu fiquei apaixonadíssima. Fui ler, tava de madrugada lendo monografia sobre a educação soca. Mas uma coisa assim que eu ainda não entendi, que assim, não é que eu não entendi, mas que eu, assim, tudo eu penso em como eu posso levá-lo diferente, por exemplo, para uma escola pública. Então, como Tá. que a gente pode introduzir, né, esses conceitos de ser feliz, né, de esperança, de ser forte, correto, por exemplo, no ensino fundamental 1? Como que é que a gente pode ter esse olhar humanista dentro dessa nossa pedagogia que é, né, que nós consideramos tradicional, se eu posso dizer assim? Primeiro, Bia, a gente tem que entender um pouquinho, responder o que é a pedagogia tradicional que você está falando, né? É Sim. aquela que você entra na sala de aula, você aplica o seu conteúdo, fecha a porta e vai embora, sem olhar para ninguém, né? Será que é isso? A pedagogia tradicional que você está me falando? É essa? Aqui assim, ainda trabalhada, sei lá, em 95% dos colégios brasileiros. E que tal? Vou lançar um desafio para você, né? Quando, sei lá, se você está em sala, quando você voltar em sala. Que tal você olhar para o seu aluno qualquer dia, do nada, olhar para ele e falar: como é que está o seu cachorrinho? Ah, mas eu faço isso. Ah, então você já é professor humanista, né? Como é que tá? Olha, e sua mãe e seu pai estão bem? Nas duas escolas que eu trabalhei, falavam que eu era a professora maluquinha, mas que gostavam muito de mim. Certo. Quando eu falo que a educação humanista, né, a educação soca, que é a educação humanista, ela está nos mínimos, no simples, né, nos mínimos detalhes, numa coisa muito singela, é justamente nessas questões que pegam, né? Oi, tudo bem? Como é que é sua mãe? Tá bem? Seu pai? Como é que está? Ah, e o cachorrinho, né? De repente, sei lá, ele acabou comentando que o bichinho dele ficou doente. Não custa você demonstrar interesse pela vida do aluno. Você é professor. E professor é aquele que inspira. Eu vejo muito assim, sabe? Que a gente tem que criar um laço com o nosso aluno. Que ele passa tanto tempo com a gente, né? Assim, Sim, tem essa questão também. Ele passa muito, uma boa parte do tempo dele. É como eu disse, eu não sou, né, dos pequenos, eu não sou professora de educação infantil, né, de PEB, de Fundi 1. Mas essa parte da educação, ela fica muito tempo com o aluno. Vocês praticamente criam essas crianças. Vamos pensar assim. sim. E aí a gente volta, aí eu queria voltar a retomar a questão da educação, no seu sentido amplo, porque é justamente aí que a gente tem um pouco de barreira na educação humanística. Quantos dos seus alunos você realmente conhece e que tem uma estrutura, uma base no contexto onde ele é inserido? Isso, hein? Quantos você realmente conhece e sabe que tem uma base estrutural ali no contexto onde ele está inserindo? Quando eu falo contexto, pode ser o pai, a mãe, pode ser a avó, pode ser o tio, porque a gente hoje não tem mais um formato de família. Já começa por aí, não tem mais aquele único formato familiar, papai, mamãe e filhinho. A gente tem que tomar cuidado também com essa questão, né? Nós temos aqui um conceito de família
totalmente diferente do que nós tínhamos séculos passados. Então, pode ser crianças que são criadas com os avós, crianças que são criadas com os tios, com os irmãos, a gente não conhece. Crianças que estão ali, que têm 2 pais, que têm 2 mães. Então, aquele ali é o contexto onde ela está inserido. E neste contexto, ela realmente tem amor? Ela tem atenção? Ela tem... No meu último estágio, Oi, Kiki. Era uma sala ali que, assim, de 20 crianças, eu posso dizer que 12 não tinha uma estrutura familiar sadia. Saudável. Sim. Então, eu tenho uma amiga que está acompanhando aqui. Posso fazer o comentário, Bia? Claro! A Kiki é uma amiga de anos aí. Ela falou assim que estão carentes de amor e de atenção. Era o que eu ia comentar agora. Kiki. Não só as crianças, tá? Não somente as crianças. Por quê? Eu vejo que o contexto mais carente que se tem na escola, Bia, são os adolescentes. Os adolescentes, eles são mais carentes do que as crianças. Por que que eu falo isso? As crianças, ela ainda têm a fantasia. As crianças, elas ainda são sinceras consigo mesma. Em que sentido? Ela chega, ela abraça, ela pega na sua mão, ela te traz um doce, ela te convida para dançar, ela te convida para brincar. A criança, por mais que ela tenha uma carência, seja ela de qual tipo de carência for, ela ainda tem essa fantasia, ela ainda tem essa sinceridade com ela. Adolescente, não. Adolescente, tudo é mico, vamos pensar assim, né? Adolescente tem medo de se aproximar, adolescente tem medo de uma relação proximal com o professor, principalmente, e é por isso que ele não gosta de aprender, por isso que ele não gosta da escola. Assim, mas você não acha que esse perfil aí do adolescente que a gente tem hoje não vem talvez um pouco do Fundamental 2? Né? Onde muitos professores ainda não têm paciência com a sala. Tudo bem que o excesso de alunos na classe não ajuda, o excesso de trabalho, o excesso de conteúdo a ser passado. Mas acha que é uma bagagem que ele carrega ou não? É uma coisa que é do adolescente mesmo, não tem nada a ver com o Fundamental 1. Deixa eu arrumar aqui que tá banando. Bom, Bia, eu vejo assim, ao invés da gente ficar jogando cargas negativas para aquele que já passou, eu prefiro me questionar. Eu me questiono, o que eu posso fazer? Porque assim, quando você fala Fundamental 2, abrange ali do 6º ano, pelo menos aqui, né? Eu não sei se é o mesmo currículo, né? E eu já vou entrar numa outra questão. Aqui o Fundamental 2 é do 6º ao 9º ano. Aqui também. 6º ao 9º ano. Então, quando a gente pega esses adolescentes, né? Quando eles vêm para a gente já precisa trabalhar de uma forma diferenciada muitas vezes, porque existem alunos que vêm com muitas dificuldades, por exemplo, de interpretação, de ler e escrever. E nós não estamos mais na fase de alfabetização. Sim. Né? Então, quando você me coloca, eu entendo dessa forma, quando você me coloca, mas você não acha que o adolescente tem esse comportamento por conta do Fundamental 2? Mas aí quando a gente pega o Fundamental 2, será que ele não tem esse comportamento por conta do Fundamental 1? Então vai ficar sempre aquele jogo. E ninguém vai solucionar nada. Né? Então, eu vejo dessa forma. Então, o que eu posso fazer? Claro que eu não consigo ser 100%, eu não consigo ser a dona do pedaço, de forma alguma, não estou falando isso, mas eu sempre procuro realmente ver
Tanto é que na chamada, uma vez um aluno fez essa observação, isso há muito tempo. Professora, né, aqui chama de dona. Ô, dona, por que você não faz a chamada por número? 1, 2, 3, 4, né? Eu falei assim, por número, eu achei tão estranha aquela pergunta, te juro. Eu parei a aula, falei assim, por número? Por que por número? Fica muito mais fácil, é mais rápido. Eu falei assim, não, qual é o seu nome? Né? Ele, tal. Eu falei assim, então, a chamada tem que ser por nome. Né? Eu acho que por número fica muito. Pô, a gente tem nome, né? Sei lá. Em alguns colégios que eu estudei, era por número. Vivia com falta, porque eu nunca decorei meu número. Então, mas eu também, quando eu estudava, a minha professora, os meus professores faziam a chamada por número. E eu não faço. Perco mais tempo. Se a chamada tem que levar 2 minutos, eu levo 5, eu levo 10, mas eu falo por nome. Por nome. Porque já basta, né? Eu penso assim, eu vejo dessa forma, Bia. O Estado, e de uma forma mais, né? Já vê a gente como número. E eu estou dentro de uma sala de aula onde a minha responsabilidade é para com vidas. É isso que se insere a educação soca. É você olhar a sua sala de aula não por números, mas por pessoas, por indivíduos. Indivíduos. Ai, que lindo. Indivíduos de valor, por mais difíceis que eles sejam, não é fácil. Eu já tive alunos de quebrar, eu não estou mentindo, estou falando sério, assim, que eu até fiquei assustada. Eu saí da sala de aula e falei assim, caramba, será que eu estou fazendo, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que se eu vender pão na rua não é melhor? Cheguei a pensar nisso neste momento, né? No momento em que o aluno pegou a carteira e jogou. Ai. De raiva, ele jogou de raiva. Pesado. Para provocar o outro colega. E eu fiquei com medo, realmente. Era uma escola que eu dava aula à noite. E aí a gente teve. Eu soube depois que na minha saída entrou um outro professor, uma outra professora, e esta professora precisou chamar a polícia. Né? Então, tem sim, tem situações difíceis que a gente lida a todo momento, tem sim. Sabe? Mas aí depois eu fui conversar com ele, falei assim, mas a sua raiva era comigo, o que que era? Ele falou assim, não, não, dona, não, dona, não, dona. Então aí a gente já percebeu, né? No momento ali eu percebi que a situação era outra. Então, mas sim, tem situações que você é vencida. Nem sempre você ganha todas as batalhas. Mas a gente procura ganhar todas. A gente vai, né? Sim, é isso que a educação, ela. Eu vejo a educação como algo que pode sim modificar a sociedade. É através da educação que a gente consegue mudar a coisa no social. Talvez eu seja uma sonhadora, mas sou eu. Sim, perdi o áudio. Ixi, também está sem Tá bem áudio. baixinho. Não. Aqui... Deixa eu falar. Está sem áudio. Eu recebi uma ligação. Bia, tá ouvindo? Oi. Acho que tem que desligar e ligar de novo. E nós vamos ter que sair e vamos entrar de novo, tá bom? Não, voltou o áudio. Aqui não voltou, aqui tá bem Não tô te baixo. ouvindo. Ah, tá. Só um minutinho. Beleza. Rodrigues?
Alô, alô? Gente, um minutinho, já voltamos. Probleminhas técnicos, mas aqui já volta aqui para a gente continuar nosso assunto sobre a educação soca. Bom, a educação soca ela é uma educação humanista, ou seja, ela olha o indivíduo e ela quer desenvolver a partir do indivíduo. Vamos ver se foi? Dona Simone? Ô, dona! Oi, dona! Não sei. Problema Ela... Ao vivo é assim. É, acontece. Desculpa, gente. Sim, Ui. agora eu tenho uma outra dúvida aqui, uma coisa. Eu sei que a gente falou bem no comecinho que a gente não ia falar de religião, mas eu tenho uma pergunta assim que tá na minha cabeça e eu preciso tirar ela. Vamos lá. Para seguir a educação soca ou colocar o filho na educação soca, a gente precisa ser budista ou não? Só o fato de não olhar Não, humano para o aluno. não precisa seguir o budismo, não precisa praticar o budismo, tá? A educação soca, tanto o colégio quanto tanto os colégios, tá? Quanto as universidades soca, elas não têm ensinamentos religiosos, tá? Então, pelo menos aqui, o que eu posso falar com propriedade, a educação soca, do colégio soca, ele é aberto à população, né? Assim, ó, aberto à sociedade. Quem tiver interesse de estudar nesse ensinamento será sempre bem-vindo. Não tem. Tanto que a universidade, né? A Universidade Soca do Arizona, eles têm uma sala totalmente branca. Eu comentei isso logo no começo da live, mas conta um pouquinho, pode falar. Então, ela tem uma sala inteira branca, onde encontram-se pessoas em determinados horários para realizar as suas orações. E a gente tem ali relatos de que estudantes muçulmanos, estudantes católicos, protestantes, budistas, e quando a gente fala de budistas, precisamos entender que também não existe uma única filosofia budista, existem outras, né? Então, não tem uma educação embasada na religião. Ela é uma educação com embasamento na dignidade da vida, na criação de valores, não religião. Que legal. Muito legal. Posso te contar uma coisa? Por favor. Falando em universidades, Soca, dia 24 e 25 de agosto de 2019, nós tivemos no Brasil, na Paraíba, um evento onde reuniu 18 representantes de universidades federais e institutos federais do Nordeste para formalizar um convênio com a Universidade Soca. Então, esse convênio é muito show, né? Este convênio, ele oferece intercâmbios, tanto para professores quanto alunos, a estarem indo para a Universidade Soca de Tóquio, não do Arizona, de Tóquio. Né? Então, é uma grande oportunidade para quem está ali e tal, que quer conhecer e tem condições de conhecer. É uma grande oportunidade. E esse convênio é só com universidades do Nordeste ou já se ampliou? Por enquanto, está ali apenas nas universidades, algumas universidades do Nordeste, universidades federais e institutos federais. Por quê? Nossa, muito legal isso. Então, por quê? O Daisaku Ikeda, ele tem uma vontade grande de erradicar, né, todo tipo de violência
é o legado que ele vai deixar, na verdade, né? Todo tipo de violência e pobreza. E então ele, sabendo-se que o Nordeste é a região do Brasil onde mais se concentram números questões, né, de pobreza, e aí então foi decidido que primeiro seriam as universidades do Nordeste a estarem utilizando esse convênio, né, estarem fazendo esse convênio para a Universidade Soka de Tóquio. Nossa, muito bonito, né? Esse olhar, esse pensamento, assim. De fato, né? O Nordeste, a nossa região mais sofre, assim, acredito. Que mais sofre, né, com a pobreza, né? Vamos pensar assim. Sim, e eu acredito também que com a violência. Não tenho números aqui agora, mas tá ali entre Norte e Nordeste, eu tenho. Sim, tem essa questão também da violência ali ser bem, bem presente, infelizmente, né? Mas isso é muito bom, né? Porque leva uma mensagem positiva ali para a região, né? Então, os professores de colégio, de ensino médio, de faculdade, né, já vão, tem assim, uma coisa assim, nossa, olha, olharam pra gente, olha como olharam, é uma coisa super, super positiva, no meu ver. Sim, sim. Esse olhar, né, na verdade, ali para o Nordeste, seria assim, uma das coisas que vai ser trabalhada ali é a tecnologia social, né? Então, existe projetos voltados para a população da região Nordeste. Então, não é simplesmente um convênio. Ah, então, beleza, então a gente vai, né, é, 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 vai aproveitar esse convênio, né? Tá ali a oportunidade para fazer esse intercâmbio e tal, então vamos aproveitar. Não é bem assim não é o oba-oba, né? Existem projetos que precisam ser colocados em prática antes de estarem, no caso, levantando o voo e Nossa, olha, estou sem palavras, só consigo pensar que é incrível. imagina, que assim, como foi falado no começo do nosso bate-papo, é uma educação que é nova no Brasil, né? Pelo menos. No Brasil, ela começou as suas atividades, o Colégio Soka começou as suas atividades em 2001. É um Então, bebê. é um bebê. E em 2017, ela inaugurou o prédio com a turma do ensino médio. Então, até 2017, até 2016, eram turmas até o nono ano apenas. Depois, em 2017, é que a gente começou-se a ter as turmas do ensino médio. Eu li que esse prédio do ensino médio, eles construíram o prédio de forma 100% sustentável. Então, é realmente uma coisa assim que coloca em prática, né, sua visão, que dá um exemplo. É verdade, Bia, porque a educação Soka, ela está alinhada com a ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, que é junto ali com a ONU, né? Então, essas questões do meio ambiente, essas questões de cuidar do meio ambiente, de cuidar um do outro, ela está atrelada à ODS. Sim, bem interessante, muito interessante. Você posso falar o que eu entendi de toda essa nossa conversa? Pode. Para quem está nos assistindo, olha, a gente não precisa trabalhar em um colégio de Soka, até porque só tem, né, são 2 unidades só no Brasil, para levar esse conceito e para estudar esse conceito para aplicar na nossa sala de aula. Né? Nós podemos ter uma construção aí, né, de tijolinho por tijolinho, de pouquinho em pouquinho, de um futuro melhor, mais igualitário,
justo, né? Assim como o nosso artigo 3º prevê, né? Então, muito interessante. O 3º é da Constituição Federal, que eu falei. Sim, Bia, é verdade. A gente não precisa trabalhar numa escola soca, a gente não precisa colocar os nossos filhos, né, numa escola soca para a gente poder exercer a educação soca, tá? É muito bacana. Eu gosto muito, como eu disse, eu ainda não sou uma pesquisadora da educação soca, mas eu sou uma apaixonada, sempre fui apaixonada pela educação soca e compartilho do desejo de Daisaku Ikeda, vamos pensar assim, de uma sociedade mais justa, porque a gente precisa ter essa esperança, né? Então, a gente precisa trabalhar para isso. E a gente trabalha como? O indivíduo, né? A questão da educação fora, né? Transpassando a parede da sala de aula seria o primeiro passo. Sim. Primeiro Eu lembro passo, que no primeiro dia de aula, no segundo dia de aula, que foi quando eu abordei você e a Milena, você falou que um dos motivos por você estar na pedagogia é... Não lembro exatamente as suas palavras, mas eu lembro que você comentou, né, já da educação soca. Eu lembro. Eu lembro. mesmo, foi. Acho que foi no primeiro dia que a professora pediu, acho que a professora Renata pediu para que eu estaria ali fazendo, né, a pedagogia, estaria fazendo minha segunda graduação, porque eu queria realmente trabalhar o conceito da educação soca. E como eu sou formada em letras e esses professores de PEB 2, eles levam o nome de especialistas, né? Então, eles são o foco é mais direto no assunto, não tem essa questão do cuidado com o outro. Muitas vezes não tem por conta do tempo. Não é que muitas vezes não se quer, é que não tem por conta do tempo. Nós temos 50 minutos para trabalhar em sala de aula e temos que dar conta do recado. Então, muitas vezes é entrar realmente, dar a aula e sair. Por isso que acontecem essas questões né? Olha, um olhar diferenciado para o seu aluno vai fazer toda a diferença. Toda a diferença mesmo. Eu acho que mesmo em 50 minutos de aula, né, esse olhar diferente pode ser feito sim, mesmo que seja um período curto de aula em que você precisa ser, às vezes, um pouco mais objetiva. Não tem que ser, né? Olha, eu confesso para você que eu burlo a lei de vez em quando. Né? Muitas vezes, sério, muitas vezes eu parei a minha aula para conversar com os meus alunos. Eu prefiro perder 50 minutos de aula, Bia, do que perder um aluno. Porque não é um aluno. E professoras, fiquem com essa frase na cabeça, hein? Por favor. É sério. Olha a mensagem. Olha, claro. Sabe o que é curioso? É curioso, assim, que uma vez, olha, eu vou te falar uma coisa aqui que poucas pessoas sabem. Até olhei aqui, acho que não está me acompanhando, não. Uma vez, um professor, ele me falou assim, tem assim na sala dos professores. A gente estava em bate-papo ali, meio calórico, né? Meio caloroso. Saindo faísca mesmo. E eu voltei para sair da sala dos professores. Falei assim, vou dar uma volta, vou lá com os alunos, vou ter um papo com eles, sei lá. Ele me barrou na porta, assim, como eu estava saindo. Ele falou, sabe qual é o teu problema? Eu, não. É que você é muito boazinha. Eu, boazinha, né? Fiquei com aquilo, vago na minha cabeça. Como assim, boazinha? Tipo assim, você não tem que sorrir para aluno. Você tem que entrar e dar a sua aula e pronto. Aí você fala, tá bom, parabéns. É mais ou menos isso. Por quê? Eu prefiro, Bia, sou sincera, muitas vezes eu prefiro perder uma aula, perder 50 minutos, do que perder um aluno para drogas, perder um aluno
na violência, perder um aluno, sei lá. É como eu disse, vou retomar, nem sempre eu ganho a guerra, nem sempre. Porque não Mas você depende também pensa, só de mim. você existe, né? Eu acho que é meu. Não depende só de mim, entendeu? Depende do indivíduo que está na minha frente também, em não querer partilhar de situações negativas. Mas eu faço a minha parte, eu escuto, olha, meu, vamos sentar, vamos conversar, o que está pegando? E muitas vezes eu falo a linguagem deles também. Então, caramba, pô, peraí, vamos conversar, o que está pegando? E aí, onde, mesmo em meios a piadas, a sorrisos, a risadas, a bagunças, eu sou muito respeitada. Eu posso dizer para você que eu não tenho problema nenhum, nunca tive, de aluno me desrespeitando como pessoa. Como pessoa, não. Olha, eu espero que você continue fazendo o seu trabalho desse jeito e que inspire muitos outros professores, que o aluno, pô, é uma pessoa, cara, não é um negócio que você vai tacar conteúdo ali e sair andando. Não Né? adianta, né? Aquela coisa que de decoreba, aquela coisa que, olha, 2 mais Ai, 2 gente. não vai resolver. É melhor você explicar o conceito, explicar e tentar fazer com que ele conceitue, né? Para ele nunca mais esquecer. Por que que 2 mais 2, né? São 4? Vamos lá, vamos entender o porquê. E é assim, na vida também é assim. Então, como eu falei no início do nosso bate-papo, muitas vezes eu paro a minha aula e dou relatos da minha vida pessoal para eles. Tem professor que acha isso um absurdo. Eu não tenho problema algum. Eu não tenho problema algum em falar da minha origem. Eu não tenho problema algum em falar de coisas que aconteceram comigo, de partilhar com eles experiências que muitas vezes eles estão em determinado momento em que eu estive. Eu Isso é educação não humanista. tive muita experiência em sala de aula. Mas eu lembro que antes do meu primeiro dia de trabalho, eu perguntei para a professora Dani. Falei, professora, que dica a senhora me dá? Ela falou, olha, escuta seus alunos. Pergunta o que eles querem, como eles estão. Ouça. E, nossa, deu muito certo. E aí, a partir disso, abriu minha cabeça, sabe? Assim, mudou minha visão sobre a educação. Então, é realmente assim, eu acho que a gente tem que. É aí que eu falo da pedagogia tradicional, entendeu? É desse professor que entra na sala, passa a matéria, quer disciplina, sai fora e, tipo, e é isso. Não funciona, não funciona mais. A época é outra. É, Entendeu? outra Uma situação, outra outra questão. geração, outras necessidades. É uma outra questão que eu ia comentar sobre a educação soca, né? Assim também como eu não vou me aprofundar em questões religiosas, por favor, mas eu preciso citar isso neste momento. Assim como o budismo, ele acompanha a época, entendeu? A educação soca também acompanha as fases dos alunos e a época da sociedade. Então não adianta você vir com chicote que não vai funcionar. Não vai. Não adianta você vir com decoreba de tabuada, que não vai funcionar. Hoje nós temos a tecnologia inserida na educação. O que nós precisamos como professores, de repente, é repensar os nossos próprios conceitos sobre a tecnologia, Sim. né? E buscar uma forma que ela seja auxiliada na educação, de uma forma que a gente consiga o auxílio da própria tecnologia. Um exemplo que nós temos é agora que nós estamos vivendo. Esse momento de isolamento social e, pelo menos, quem trabalha em escola particular, como eu, não parou. A gente não parou de dar aula. A gente não parou de trabalhar. Então, eu precisei aprender muitos conceitos tecnológicos para eu poder continuar dando a minha aula online. Então, é aqui, ó, é dinâmico. A educação é dinâmica.